Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com uma grata satisfação e alegria, mais uma vez, chegamos até os irmãos, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. É uma revista extraordinária, né, para nos relembrar, né, nos fazer lembrar do que nós temos em Cristo, né, as promessas de Deus em nossa vida. Nós já passamos pela lição 1, né, que foi uma lição, como sempre né, panorâmica, as promessas de Deus. A lição 2, as promessas de Deus para Israel, promessas específicas para o povo de Israel. E as promessas de Deus para a igreja, né, promessas específicas para a igreja. E agora, para fazer um fechamento desse primeiro bloco, vem a lição 4, promessa e obediência. Né? As promessas, elas estão atreladas, né, à obediência. Né? Nós vimos na lição 1 que tem promessas incondicionais, né, que irão acontecer independente de qualquer coisa, como por exemplo nós vimos a promessa do nascimento de Jesus, né, a descida do Espírito Santo e outras que vimos na lição 1. Mas vamos ver aqui que há outras promessas que são condicionais. Elas são atreladas ao critério da obediência. Então vamos ver esse assunto na lição de hoje, que é um assunto muito importante, esclarecedor, que nos ajuda na nossa caminhada cristã, nossa caminhada de fé. Vamos orar para dar início a essa lição e estaremos discorrendo sobre esse assunto. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, no nome de Jesus, estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Pedimos Tua misericórdia, Tua graça, mais uma vez, para que possamos ministrar essa aula aos irmãos e que todos possamos sair diferentes, sair melhores e com mais conhecimento da parte do Senhor e confiando nas promessas que o Senhor tem para nós. E ainda mais, sendo obedientes, crendo que o Senhor irá cumprir as promessas da nossa vida. Meu Pai, se conosco, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa essa lição de número 4. Se você tem a sua revista, tenha ela em mãos, porque nós vamos ler alguns textos da nossa revista e também alguns textos bíblicos. Né? Deixe a sua Bíblia aí do lado também, a caneta para anotar, para marcar, porque é sempre bom e isso reforça o nosso aprendizado. Então, nosso título é Promessa e Obediência. Vamos ver essa relação. Nosso texto áureo diz o seguinte, está lá em João 14 e versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Já nesse texto áureo é interessante a gente pensar e já fazer aqui algo importante para a gente entender. Se a gente olhar para os deuses gregos, ali do panteão, dos deuses gregos, os deuses romanos, a gente nota que as pessoas cultuavam aqueles deuses, obedeciam às normas ali que existiam, e aqui frisando falsos deuses, né? Sabemos que nosso Deus é o único Deus, citando aqui apenas um contexto histórico e mitológico. Naquele momento as pessoas obedeciam àqueles deuses para aplacar a ira deles, para acalmá-los ou para evitar algum dano futuro, para não provocar a ira daqueles deuses. Então as pessoas obedeciam e faziam seus cultos, seus rituais, né, para que fossem agradados àqueles deuses, para evitar problema, na verdade. Né? Se estava ruim a situação, eles faziam algum tipo de trabalho, sacrifício, para que a ira deles fosse aplacada, assim eles entendiam, e faziam também para que não viesse a ter a ira deles manifesta. Né? E assim eles faziam. Já com o nosso Deus, é diferente. É diferente. A gente não vai obedecê-lo para aplacar a sua ira, obedecê-lo para evitar danos. É diferente. E é isso que esse texto de João traz. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência ao Senhor, ela vem do amor que nós temos a Ele. Então veja a diferença do que a forma como o mundo vê
e a forma como o cristão deve enxergar. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então não é devido a apenas um ritual, não é devido ao medo, mas é devido ao amor e à gratidão. Jesus nos tirou, como a Bíblia diz, do largo de lodo terrível e nos trouxe para assentar nos lugares celestiais. Jesus nos tirou do pecado e nos trouxe para um lugar de honra. Ele nos tirou do destino para o inferno para o destino para o céu. E então nós devemos ter essa gratidão e esse amor a Ele. E aí é que o texto faz sentido. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. A obediência, então, com Cristo, com Deus, ela é atrelada ao amor, à gratidão. Né? É diferente. Então, isso aqui eu queria já deixar claro aos irmãos, já de início. Um texto de Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 6, e aí eu vou colocar aqui dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que são iguais. Jesus ele os repetiu, que diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Né? Então devemos colocar e investir tudo o que temos no amor ao Senhor. E aí, fazendo correlação com o versículo que nós lemos de João 15, do nosso texto 14, do nosso texto áureo, isso é devido ao amor. Quando eu amo a Deus, eu sei o que Ele fez por mim, isso gerou uma gratidão, um amor em mim, eu tenho condições então de amar o Senhor de todo o coração, toda a alma e com toda a força. Tá? E Jesus ele repetiu esse versículo, né? Em Mateus capítulo 22 e versículo 37, Jesus falou assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, Jesus ele também traz essa questão do como amar a Deus. Né? Então, vimos um texto de João que mostra a motivação do nosso, a obediência a Deus, a motivação, que é o amor, que é a gratidão, e agora o como fazer. Né? E aí é com tudo que nós temos. Então, a nossa vida deve ser uma vida de gratidão ao Senhor. E tendo essa de obediência, né? Tendo essa vida de obediência a Deus, nós estamos então agora nos direcionando para as promessas de Deus serem cumpridas em nossa vida. Né? São promessas condicionais. A promessa vai se cumprir se formos obedientes. Tá? Então, nós temos ali em Deuteronômio, nós vamos ver que temos uma correlação de promessas para o bem, promessas boas, né, para saúde, segurança, e para aqueles que forem obedientes. Né, e também promessas de que de coisas ruins que podem acontecer se forem desobedientes. Né, então, mas nós estamos obedecendo aqui ao que Jesus nos ensina, que se nós amamos a Ele, nós seremos obedientes, nós guardaremos os seus mandamentos. A verdade prática diz o seguinte: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. E é uma realidade bem prática, se você for observar para a sua vida, olhar aí para o seu passado ou para o seu presente, se você está sendo obediente ao Senhor, né, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, você percebe que as coisas Deus vai te abençoando, né, as coisas vão se encaminhando. E aí, coisas materiais e coisas espirituais, principalmente coisas espirituais, bênçãos espirituais. Né, porque muitas vezes nós podemos estar numa prova terrível, né, uma prova difícil, falando materialmente, né, o desemprego chegou uma enfermidade, alguma coisa aconteceu na família, mas nós estamos obedientes a Cristo, estamos sujeitos sim a passar pelas dificuldades e provações, mas as bênçãos espirituais estarão em nossa vida, e estaremos caminhando rumo à salvação da nossa alma e às mansões celestiais. Né? Então, o nosso foco, nós temos bênçãos em diversas áreas da nossa vida, mas o principal são as bênçãos espirituais. Tá? A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver aqui alguns textos,
está lá em Deuteronômio 29, do versículo 1 ao 9, 1, depois do versículo 9 ao 12, depois Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao 13, que diz o seguinte: essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. O versículo 9. Guardai, pois, as palavras desse concerto, e cumpri-las para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Olha que interessante esse versículo. Né? Guardai, pois, as palavras desse concerto, e cumpri-las para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Tudo. O 10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, seu Deus, e no seu juramento, que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Então, todos entram nessa questão do juramento. Agora, mostrando o texto de Hebreus, a gente passa do concerto da antiga aliança para o concerto da nova aliança, do Novo Testamento. Agora, com foco em Cristo. Hebreus 8, e versículo 6. Mas agora alcançou ele quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O 7. Porque se aquele primeiro foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permanecem naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Até o maior. O 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então o texto de Hebreus ele vai nos mostrar essa transição do antigo concerto para o novo concerto, que está em Jesus, o novo concerto. O antigo concerto, ele em todas as suas figuras e no manuseio ali, tudo apontava para Jesus. Todos os sacrifícios, o ritual sacrificial do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O tabernáculo, o templo, ele aponta para Jesus. Os profetas profetizaram naquele momento do Antigo Testamento, mas olhando para Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, ele visa o acontecimento do nascimento do Messias. Todos eles esperaram o nascimento de Jesus, porque Jesus traria essa nova aliança, esse novo concerto, que está afirmado nele. Né? Então, temos aqui uma transição de concertos e de alianças. Né? Um antigo que era exterior, baseado em sacrifícios, em rituais sacrificiais, com morte de animais, que também apontavam para Cristo. Agora, Jesus, sendo o sacrifício em si mesmo, né, e como o texto de Hebreus que nós lemos aqui, essa agora está em nós, né, está gravado no nosso coração, no nosso entendimento. Então, é diferente esse novo pacto. Tá? A lição não vai aprofundar nessa questão dos concertos, das alianças, mas é importante nós termos em mente que a antiga aliança e a nova aliança são em si. A antiga apontava para a nova, mas a nova aliança tem os seus fundamentos também
na antiga, elas são correlacionadas, né? Mas estamos agora focados em Cristo. Nossa introdução, e aí eu quero ler aqui o texto da nossa revista, juntamente com os irmãos, diz o seguinte: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus nesse mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. A gente costuma dizer, né, e concordamos com isso, que a Bíblia, o nome Bíblia, né, é coleção de pequenos livros, né? A Bíblia tem 66 livros. Mas nós ensinamos e cremos que a Bíblia ela é um livro apenas. Porque em toda a Bíblia tem apenas uma história, né? Tem apenas uma história e toda a Bíblia aponta para Jesus, né? O Antigo Testamento ele aponta para Jesus e espera a chegada de Jesus. O Novo Testamento mostra o advento de Cristo. Nas epístolas nós vemos a explicação, o detalhamento das doutrinas de Cristo. E no Apocalipse nós vemos o retorno e o final daqueles que estão juntamente com Cristo. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus, né? E a obediência ela está permeada em toda a Bíblia. As promessas condicionais estão em toda a Bíblia. É interessante a gente pensar que as pessoas às vezes pensam assim, né? Agora eu fui salvo, nasci de novo e daqui para frente é tranquilidade, né? A gente precisa nos manter, né? Nós estamos num processo de santificação que é contínuo. Esse processo ele está baseado na obediência à palavra de Deus. O primeiro tópico, ele diz o seguinte: a obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Nosso primeiro, eu queria, antes de ler o texto da lição, trazer aos irmãos uma lembrança do que seria o Horebe, né? A gente lê e às vezes passa rápido e não se atenta. Então, Horebe, deixei aí o slide na tela, e aqui uma definição do dicionário Wycliffe. Ele fala assim: o nome do monte no qual Moisés recebeu a primeira teofania. A primeira teofania. Vamos ler esse texto, Êxodo capítulo 3, e o versículo 1. E aí os irmãos vão se lembrar do que nós estamos falando. Êxodo 3 e 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, versículo 2, lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Uma teofania, para trazer à memória dos irmãos, é uma manifestação divina, né? Que se manifesta, o próprio Deus se manifestando em nosso meio, né? Através de um anjo aqui, nessa sarça. Né? Então, Deus se manifesta ali e fala com Moisés. Aonde? No monte Horebe. Aqui também foi feita a aliança e a lei dada. Então, quando eles saem, o povo de Israel sai do Egito, eles então estão no deserto. Né? E então eles agora recebem a lei de Deus e o local onde eles estão é num monte, ao pé do monte Horebe, que também é chamado de monte Sinai. Então Sinai e Horebe são a mesma coisa, né? São sinônimos. Então esse monte ele é importante na história bíblica. Né? Moisés foi chamado ali, a lei foi entregue ali, então os mandamentos foram entregues ali em Moisés. Então quando eles estão partindo, saem do Egito e Deus vai ensiná-los o que faz um concerto com eles, para que eles sejam o povo de Deus, de fato. Então ali eles começam então a ser o povo de Deus e Deus coloca as leis para estabelecer um povo, as normas, um povo normatizado. E então eles agora têm condições de se estabelecerem
como um povo, de fato, organizado. E eles vão agora peregrinar pelo deserto com já as normas, a lei em mente. E então, agora, tendo essa lembrança, né, vamos ler aqui a nossa revista, que diz o seguinte: um concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, né, ali no Monte Sinai, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. A lição, ela cita Deuteronômio 29, versículo 1, que é interessante esse texto. Está na nossa leitura bíblica em classe. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Então nós vamos ver aqui nesse ponto, em Horebe, entregue uma lei, e no nosso segundo subtópico nós vamos ver uma continuação desse concerto, né, nas campinas de Moabe. Eu quero ler com os irmãos também Êxodo, capítulo 19, que é o texto que está citado na nossa revista, inclusive, do versículo 1 até o versículo 8, que vai nos trazer uma clareza com relação a isso, do que Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Então, Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram no deserto do Sinai. Então veja, no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, chegaram no deserto do Sinai. Tendo partido de Redifim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Então veja que eles estão ao monte, em frente ao monte Horebe ou Sinai. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, então veja, o versículo 5 como ele é importante. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então veja, aqui o concerto, a aliança que Deus faz com eles. E é condicional. Né? Se forem obedientes, se ouvirem a voz de Deus e guardarem, né, então eles serão um povo de Deus, propriedade peculiar, particular de Deus. Moisés, então, versículo 7, foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então veja como esse texto ele dá clareza para a gente, né? Ele resume bem esse ponto e nos mostra essa aliança que Deus faz com o povo, e ele coloca essa condição, né? Teremos que ser fiéis, obedientes ao Senhor. Seguindo a lição, no deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minhas propriedades peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. É o texto que nós lemos, né? Então veja que a nação de Israel deveria obedecer ao Senhor para viver as promessas de Deus durante a peregrinação, né? Deveria ser obediente. Então essa lição, meus irmãos, vai nos esclarecer que é extremamente importante a obediência da nossa parte, né? E como eu falei no início, eu já falei isso lá no começo, para que fique claro e já tenha isso em mente, que é relacionado ao amor. Porque Deus, no texto que nós lemos aqui do Êxodo 19, ele fala, né, de como ele tirou eles lá do Egito, né, como ele trouxe o povo de Israel, libertou-os da escravidão, trouxe eles para ser um povo, e agora esse povo, como consequência,
não uma imposição, porque o amor não é imposto, deveria amar a Deus e então ser obediente, né? Prestar uma obediência e reverência a esse Deus. O próximo subtópico, o concerto nas Campinas de Moabe. E aí é uma próxima etapa na vida do povo de Israel. Né? Se lá em Horebe eles iniciaram a peregrinação pelo deserto, aqui em Moabe já é o último acampamento de Israel antes da entrada da Terra Prometida, né? Antes de Canaã. Então, eu peguei uma definição aqui para trazer aos irmãos, que diz o seguinte: o Moabe, né, é o último acampamento de Israel. As Campinas de Moabe foram o último local onde o povo de Israel acampou antes de cruzar o Rio Jordão e entrar em Canaã. É onde Moisés deu suas últimas instruções ao povo e repetiu as leis. E é aqui que Deuteronômio ele surge, né, mostrando o que já foi dito sobre as leis e fazendo ali uma revisão, né, entre aspas, trazendo de novo ao povo. E nesse momento aqui, já não tem todas as pessoas que ouviram da primeira vez, né, porque os irmãos vão se lembrar que eles foram rebeldes ali a Deus, e daqueles que tinham uma idade estabelecida para cima não iriam entrar, né, somente os mais jovens. Então eles cresceram e agora estão aqui esses mais jovens para entrar na terra prometida. E então eles estão acampados aqui e surge um novo ditar aqui das regras, né, da lei. Então, lendo a revista, muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. E aí vem o texto: essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista de Deuteronômio 4 até o 26, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependia da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então a gente vê que tudo dependia aqui dessa questão da obediência a Deus, né? Inclusive nessa próxima etapa que surge na vida do povo de Israel. Vamos ler um texto, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, do versículo 1 em diante. E aqui é interessante que, e aqui a gente já entra no terceiro subtópico, que ele vai esclarecer um pouco com relação a essas bênçãos. Então veja que interessante, o quão ampla é essa bênção que Deus promete ao povo de Israel. Porque para pensar, eles estão agora no deserto, não tem estrutura, não tem infraestrutura para nada, né? Inclusive eles estão em peregrinação, não tem plano de saúde, plano dentário, não tem nada disso, né? Uma dependência total e exclusiva de Deus, Então veja o que o texto bíblico nos traz de quão ampla que é essa cobertura da promessa de Deus ao povo de Israel, né? E aí pensa no momento lá, o povo vivendo no deserto, em cabanas, com muita dificuldade. Então veja, Deuteronômio 28, versículo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Então veja aqui, exaltação do povo de Israel. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Então veja, versículo 3. Benditos serão vocês na cidade e benditos vocês serão no campo. Então vejam, na cidade serão abençoados, no campo serão abençoados. 4. Bendito será o fruto de vocês, o fruto do seu ventre,
o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas, serão prósperos, né? Serão frutíferos. Então, veja que bênção maravilhosa. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Quer dizer, com desespero, vão espalhar, né? O Senhor Deus promete aqui proteção. Versículo 9, o Senhor os constituirá para si em um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhe abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Então veja que emocionante pensar naquele momento em que eles não tinham nada. E aí Deus promete tudo isso para eles. Imagina o coração daquelas pessoas, como estaria agora aquecido para ter coragem, né, de entrar na terra prometida. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não de baixo. Se obedecer, veja agora, né, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Deus promete muita coisa, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que ninguém pode prometer para ninguém, somente pode vir de Deus. E Ele promete. E a palavra é, se obedecerem. Versículo 14. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. A gente, depois do versículo 15 em diante, tá assim, porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, aí vêm as promessas de um tom negativo. Que a gente conhecendo a história de Israel, eles entram na terra prometida, já desobedecem em algumas coisas, perdem batalhas, não alcançam a totalidade da terra prometida. No período de Juízes, é um período negro, triste da história de Israel, porque a Bíblia diz que morreram aqueles que conheciam o Senhor e tinham visto os seus milagres, e agora estavam vivos as pessoas que não tinham conhecido, então cada um fazia o que queria, e então foi uma catástrofe atrás da outra. Então Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Ele prometeu bênção para os obedientes, e prometeu também maldição para os desobedientes. E a história de Israel nos mostra isso muito bem e muito claro. Aqui eu trouxe alguns exemplos para os irmãos de obediência no Antigo Testamento. Então veja, Moisés instruiu o povo para a obediência ao Senhor, nós estamos vendo agora. Josué e os israelitas comprometeram-se a obedecer a palavra para serem prósperos, e de fato, quando eles foram obedientes, Deus derrubou a muralha de Jericó, era intransponível, e Deus derrubou e venceram muitas outras batalhas em que o próprio Deus pelejou por Israel, né? Ali naquela história em que a Bíblia diz que o sol parou, né? Então mexeu nas estruturas do universo ali para poder que o dia ficasse mais longo. O terceiro ponto aqui, José foi um grande exemplo de prosperidade no Egito, através da obediência ao Senhor. José tinha tudo para reclamar, tudo para ser um desobediente e um rebelde, mas ele foi obediente e Deus o exaltou. O rei Davi aconselha Salomão a obediência para que ele fosse próspero em tudo. Davi, no seu leito de morte, ele aconselha Salomão para ser obediente a Deus. O rei Uzias, é um exemplo de prosperidade pela obediência dele. Ele prosperou muito. Mas quando essa prosperidade subiu ao seu coração, ele foi rebelde e aí
ficou com a lepra. Daniel prosperou na Babilônia por sua obediência e fidelidade à palavra de Deus. Então vejam que a Bíblia, aqui são alguns, né? É repleta de exemplos de que a obediência, ela traz bênçãos. Na história de Israel, a gente vai lembrar também do cativeiro de Israel, em que eles foram rebeldes a Deus, e Deus foi avisando por meio dos profetas e muitas vezes, dando oportunidade muitas vezes, mas o povo de Israel foi rebelde e sofreu as consequências do cativeiro, né? Então vemos que nosso Deus, ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E a promessa de Deus, ela é atrelada à obediência. A obediência. Então essa é a nossa palavra-chave, né? Obedecer aos mandamentos do Senhor. E um ponto interessante é que, para obedecer os mandamentos de Deus, precisamos conhecer os mandamentos de Deus. Não tem como você obedecer aquilo que você não sabe. E para isso precisamos o quê? Ler a palavra, meditar na palavra de Deus, estar nos cultos, vir no culto de ensino da palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar no nosso coração, né, como diz o salmista, para não pecarmos contra o Senhor. Então, precisamos conhecer a palavra, conhecer a lei de Deus. Faça um curso teológico, né? Aqui na igreja nós temos o curso da ETAD, que é excelente. Então, procure conhecer a lei de Deus para poder saber aonde ser obediente, saber o que fazer, saber o que não fazer, conhecer o seu Deus, né? Jesus falou que errais não conhecendo as Escrituras. Então, precisamos ter o conhecimento para termos condições de ser obediente. O segundo tópico, agora saindo do Antigo Testamento, partindo para o Novo Testamento, é o novo concerto. Vamos ler aqui a nossa revista. Diz o seguinte: Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei. Então eu vou ler de novo. O relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei. Então eles obedeciam pela fé aos mandamentos da lei. E assim nós temos o relacionamento de Deus com o seu povo. E a observância do sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. E aí é o texto de Jeremias 31 e 33. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, no Novo Testamento, nós não temos mais o sacrifício, o sistema sacrificial que a lei tinha, porque Jesus é o sacrifício perfeito, feito uma vez e uma vez definitiva. Então, nós aceitamos aquele sacrifício de Jesus em nosso lugar, e agora, por amor a Ele, nós nos entregamos a Ele, e o processo entregamos a Jesus, somos mortos para o mundo, renascemos para Cristo, isso é, nós nascemos de novo. É a conversa de Jesus com Nicodemos, nascemos de novo, né? Isso se chama regeneração, é um milagre imediato, em que de imediato nós deixamos a velha vida e assumimos uma nova vida em Cristo, onde o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós já temos agora uma nova natureza. Aquela natureza morta, caída, ela deixa, né? Ela deixa, e temos agora uma natureza em Cristo, uma natureza viva. Somos vivificados pelo poder de Jesus. Eu quero ler com os irmãos um texto em Romanos, para trazer mais clareza sobre isso. Romanos capítulo 8, e o versículo
5. Versículo 6. Diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério. Romanos, desculpa, eu estou em Hebreus ainda. Romanos capítulo 8. E versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aqui ele fala desse novo nascimento, de como é a vida agora daqueles que nasceram de novo. Porque agora nós somos vivificados através do Espírito Santo em nós, mas se eu me inclinar para as coisas da carne, ou seja, fazer as coisas, as minhas vontades, meus desejos, as concupiscências da carne, concupiscência, lembrando, é desejo desordenado, se eu pender para essas coisas, eu vou voltar à minha velha natureza. Né? Então eu preciso mortificar essas obras, mas buscando cada vez mais uma comunhão com o Senhor. Versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, começa uma nova vida, e ele está habitando em nós. Está habitando em nós. Então, agora temos a condição de agradar a Deus pelo Espírito Santo. Não por minhas próprias obras, mas porque nós somos justificados pelo Espírito Santo. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo de vocês, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então agora em nós há uma natureza espiritual em Cristo, em quem temos condições de agradá-lo e de obedecê-lo. É impossível obedecer a Cristo somente pelas nossas obras de caridade, obras, enfim, né? É pela fé. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? As nossas obras de justiça, né? Não, é impossível agradar a Deus sem o intermédio de Jesus. Nossas próprias obras, sem Jesus, são trapo de imundícia. Um trapo já é um trapo, é um pano velho, rasgado. Agora um trapo de imundícia é pior ainda. Então, as nossas obras, a nossa justiça, por mais correto que você seja, mais justo que você seja, sem Jesus, para Deus não serve para nada. Não serve para nada. É necessário estarmos em Cristo. Então Jesus, ele é o nosso mediador. Ele é o mediador desse novo concerto. O Senhor Jesus, na lição, é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à obra da salvação. Então, repetindo, o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à obra da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que Jesus é o verdadeiro mediador. Então, agora, o único mediador desse pacto é Jesus Cristo. Como eu falei aqui já no começo, né, todo o Antigo Testamento olhava para Jesus. Né? Vou pegar a simbologia de cada ato, de cada ação, de cada coisa que Deus estabeleceu ali, apontava para Jesus. Então, tudo agora está em Jesus. O terceiro subtópico, obediência do novo concerto, ele diz o seguinte: os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Fé e obediência, eu não consigo obedecer a Deus se eu não tenho fé nele, né? E fé no que eu estou fazendo, de agradar ao Senhor.
Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é o nosso texto áureo. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas de atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência à palavra de Deus. E aí vem aquela questão, né? Somente de obras. Então, sem fé, a obra é morta, né? Eu faço as obras não para ser salvo, né? Mas porque eu sou salvo, por isso eu faço as obras. Então, é necessário também ter isso em mente. Então, aqui, o novo concerto também traz a questão da obediência. Também traz a questão da obediência. Precisamos ser obedientes ao Senhor para que as bênçãos estejam em nossa vida. As bênçãos de proteção, as bênçãos de cura, as bênçãos que estão em Cristo, porque tudo isso está em Jesus. Tudo isso está em Jesus. E o nosso terceiro tópico, as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, esse texto de Romanos, ele é bem esclarecedor, né? Não é comida nem bebida, quer dizer, não são coisas daqui, né? São bênçãos espirituais, que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos acostumados nesse mundo materialista, e vemos que bênçãos são somente um carro novo, uma casa grande, piscina, nananã, aquele monte de coisa, né? Coisas. São um alto salário, um emprego dos sonhos, são viagens, e tudo isso realmente podem ser bênçãos de Deus em nossa vida, mas não é o nosso foco. A gente não podemos ser materialistas. As bênçãos que estão em Cristo, principalmente, são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, e no fim de tudo isso, a vida eterna. Não podemos gostar de viver aqui. Não podemos perder de vista a salvação em Cristo para a eternidade. Porque senão nós viveremos bem aqui e no final perderemos nossa salvação e ficaremos por aqui. Precisamos ter em mente, ter em vista, não nossa vida aqui, mas a vida eterna que Cristo proporcionou para nós. Nada se compara com aquilo que Ele fez para a eternidade. O que está aqui, estamos sujeitos a doenças, a enfermidades, sujeitos a problemas, dificuldades das piores possíveis. Estamos sujeitos, estamos vivendo nessa terra. Agora a questão é, sendo cristão, como eu lido com tudo isso? Sendo um cristão, como é que eu vou viver nesse mundo e suportar tudo isso, tendo em vista Cristo, que passou por tudo isso, passou pela pior morte, pela pior forma de morrer naquele momento, era a crucificação, e Ele passou por esse momento e por nós. Não é? Então, e aí a lição dele, né? Ele visando a vida eterna, inclusive a nossa, por nós. Então precisamos ter em mente das bênçãos espirituais. O segundo subtópico, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. E aqui é um ponto interessante, porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto ainda quero ficar dele, e mais longe das coisas do mundo. Lembra aí da sua vida, quando você ora, está em momentos que consegue orar bastante, que consegue ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, você tem mais desejo de estar na presença de Deus. E quanto menos você ora, menos você lê a Bíblia, menos não jejua, menos você você vivencia a sua prática cristã, menos você quer fazer. Então, veja um sinal da sua temperatura espiritual, é o seu desejo de fazer as coisas para Deus.
Se você está com desejo de vir ao culto, desejo de participar, desejo de ler a Bíblia, de orar, você está no caminho, né? Agora, se você não tem vontade de vir na igreja, não tem desejo de orar, não tem desejo de ler a Bíblia, aí é um problema, né? Então você vai estar pendendo para o lado da carne, fazendo os seus desejos. Então, quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença, em justiça e paz. Dessa forma, temos uma vida de retidão, proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois somos justificados e santificados por Deus. Aqui eu comentei já da justificação, é um processo, né? Regeneração, nasce de novo. Justificação, somos justificados por Cristo, através de Cristo, diante de Deus. Né? Somos justos diante de Deus através de Cristo. E santificados. Temos a santificação posicional, que é estar salvo, estar santo, e a santificação progressiva. Vamos melhorando, nos santificando cada dia melhorando e nos santificando. Então, estando nesse processo, a lição nos diz que a paz, que excede todo entendimento, torna-se realidade em nós. Às vezes nós estamos em dificuldades, em problemas, mas a paz está em nós. A paz está em nós. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, quer dizer, ninguém entende, né? Está na dificuldade, está difícil, complicado, mas a paz de Cristo está em nós. Quem olha de fora fala, como é que pode, né, estar nessa calma toda? Como é que pode estar desse jeito na situação que ele está? Eu já teria desistido, mas não é nosso, vem de Deus, é do próprio Espírito Santo que está em nós. Uma amiga me disse essa semana o seguinte: se está pegando fogo, é porque Deus permitiu que pegasse fogo. Então nós temos paz em nosso coração através de Cristo. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz de Deus, meus irmãos, em nós. Nós vivemos num contexto cultural, numa sociedade que ela é regida, né, por princípios judaicos cristãos. Então nós temos uma certa paz para falar de Cristo, para vivenciar Cristo, para fazer as coisas de Deus. Mas em alguns países não, né, chamados alguns países de cortina de ferro, onde o evangelho é proibido, países comunistas e tal. E vive uma vida muito difícil, dificultosa, trabalhosa, com relação à vida cristã. Mas a paz de Deus está lá. A paz de Deus está lá. E aí não dá para entender, né, como alguém sendo torturado, perseguido e tem a paz de Deus na sua vida. O terceiro subtópico, a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme nos ensina as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. E é interessante que a alegria que vem de Deus é uma alegria diferente, é uma alegria que preenche, é uma alegria que não deixa vazio, é uma alegria que nos satisfaz, né? Nós falamos aqui e ouvimos muitas vezes do nosso pastor Sisak, que Cristo ele é suficiente na nossa vida. Cristo ele é suficiente, ele preenche tudo em nós, tudo em nós. Pode estar tudo vazio, mas Cristo ele preenche a totalidade, a totalidade. Por isso que o cristão ele é diferente. Nossa conclusão da nossa lição. E aqui, meus irmãos, a revista não tem tanto espaço, né, para trazer todas as bênçãos que estão em Cristo, né? Mas a palavra de Deus ela nos mostra, e a revista sempre tem também um livro de apoio. Se os irmãos puderem, comprem um livro também, porque o livro ele traz um pouco mais, né, do que a revista nos traz, né? E é uma lição extraordinária, e o tempo não nos permite trazer
todas as bênçãos em Cristo, mas a Bíblia está aí, né? É só a gente pegar para lermos a palavra de Deus que vamos ser fortalecidos e cheios de Deus, da esperança que Deus nos dá, da esperança que Deus tem para nós. Conclusão, nessa lição estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento, quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à obediência a Cristo. Condicionadas à obediência a Cristo. Então precisamos, lembra de Romanos que eu li, né? Precisamos pender para as coisas espirituais, não para as coisas carnais. Né? O que eu fazia no passado eu já não faço mais. Se eu falava palavrão, eu já não falo mais. Se eu mentia, eu já não minto mais. E aí é interessante, meus irmãos, que realmente é necessário nascer de novo. Quando nós estudamos uma revista sobre o Sermão do Monte, eu lembro que falamos várias vezes sobre a questão do novo nascimento. Porque o Sermão do Monte de Jesus, ele é um ensinamento contra a cultura, né? Contra a cultura do mundo. E então, eu tentar obedecer o Sermão do Monte, os mandamentos bíblicos, por esforço próprio, eu vou me tornar um moralista, um legalista. Eu vou viver uma lei que vou tentar fazer por obedecer apenas. Não por amor, como eu já falei aqui no começo. Então, quando nós nascemos de novo, passamos pela regeneração, passamos a ter então agora o amor de Cristo em nós. Né? O amor de Cristo em nós. E reconhecemos isso, e somos gratos a Ele pela sua bondade e misericórdia e sacrifício por nós. E então, passamos a ser obedientes a Cristo. Então veja como que o processo é natural. E agora, tendo o Espírito Santo em nós temos condições, não nossas, mas dele, que ele nos dá de sermos obedientes a ele. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, do fruto do Espírito, que é interessante. Eu sei que é um texto conhecido, mas nesse contexto aqui, vamos lê-lo porque faz parte, e aí nós temos agora em nós o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Então, aceitamos a Jesus, nascemos de novo, somos justificados, estamos no processo de santificação, e aí temos em nós o Espírito Santo, que ele nos dá o quê? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas aqui, para alguns, é impossível. Mas para aquele que nasceu de novo e está em Cristo, é possível. Por esforço próprio? Não. Pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí é possível. Amém? Então, que possamos ter isso em mente, que agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos dando condições de sermos obedientes a Cristo. Não por esforço, lógico que precisamos nos esforçar de orar, buscar a Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, e Ele vai nos impulsionando a isso. Né? E nós vamos lendo a palavra vai sendo gravada em nosso coração, e vamos começando então a discernir do que é certo e do que é errado, do que é obediência e desobediência. Então podemos ter condições, através do Espírito Santo, de servir melhor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa vos abençoar, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de nós. Né? Logo após esse link, teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Que os irmãos possam conectar também, estarem participando desse culto maravilhoso, né? Em que Deus estará presente com certeza e sempre tem estado presente e nos abençoado. Vamos orar para encerrar e que o Senhor Jesus possa abençoá-los com todas as sortes de bênçãos e as promessas, né, que estão em Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela palavra que ministramos aqui, pela palavra que o Senhor Deus ministrou no nosso coração, e pedimos a tua misericórdia, que o Senhor continue conosco, abençoe nossos irmãos que ouviram, que assistiram, que possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor e guardar em nosso coração. Se conosco, nos despede em paz, que eu lhe peço agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.